Oi pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal Ecodicas. Você que está me assistindo pela primeira vez, dá uma pausa rapidinha no vídeo, se inscreve no canal, não se esqueça de ativar o sininho e fique por dentro de todos esses assuntos que a gente vai tratar ao longo desse mês maravilhoso, que é o mês de junho dedicado ao meio ambiente. E para dar continuidade àquilo que a gente já vem falando ao longo desse mês, eu queria trazer temas que são muito importantes e que às vezes a gente na nossa rotina não tem noção de como eles estão presentes, assim, acontecendo e a gente realmente não está fazendo nada, não está conseguindo nem minimamente saber qual é a atual circunstância dele e o impacto que ele pode estar trazendo no Brasil e no mundão. Será que a natureza está sendo realmente preservada? Logo que penso nessa pergunta, já vem a resposta natural. Não. Com certeza não. E para ilustrar e trazer essa situação alarmante que a natureza vive, eu vou trazer questões de dois biomas aqui do nosso Brasil. E vou começar falando do bioma do Cerrado. Bom, o Cerrado está localizado lá no centro-oeste do nosso país. Ele abriga praticamente 1/3 de toda a biodiversidade do Brasil. Infelizmente, devido à expansão do agronegócio, da produção e da plantação de soja, ele só tem em pé hoje em dia 50% de todo o seu tamanho. É bizarro de imaginar o quanto o homem já destruiu esse bioma. Um bioma tão rico, que tem espécies únicas e que a gente não consegue mais ver, que já são extintas. E é bizarro porque a gente não tem essa noção e essa consciência. Por isso eu quis trazer essa informação, essa notícia, para nós que vivemos aqui em regiões um pouco afastadas do Centro-Oeste, nos ligarmos do impacto que o agronegócio tem causado. E para a gente repensar no nosso modo de consumo e como a gente pode fazer a nossa parte, reduzindo o consumo de soja e de vários outros produtos que são oriundos do Centro-Oeste e que são responsáveis por essa destruição, para a gente não ser conivente a ela. E um segundo bioma, esse é um pouco mais falado e que estava mais em alta assim na mídia, é o bioma da Amazônia. A floresta amazônica, a gente sabe da sua importância não só nacional, mas mundial, por ela ser considerada como o pulmão do mundo, aquela que vai fazer realmente terem várias questões do ciclo hidrológico, de sua importância para todo mundo. E, infelizmente, ela também tem passado por uma depredação absurda nos últimos anos. E é bizarro a gente imaginar que a gente realmente tem assistido isso e não tem feito nada. E uma reportagem bem atual que eu vi, deixa eu dar uma colada aqui. E uma matéria que eu vi, que eu achei interessante, porque comparava os dois biomas que eu quis trazer aqui hoje, que enquanto o Cerrado teve uma redução do seu desmatamento em 2018, que é algo positivo, a floresta amazônica teve seu pior índice registrado em toda a sua história de desmatamento e de depredação. Isso é bizarro quando a gente imagina que ela é alvo de tantos olhares do Brasil e do mundo. E mesmo assim, esses desmatamentos ilegais, clandestinos, continuam crescendo sem nenhuma forma de ser freado. Então, assim, é bizarro a gente ver que, mesmo todo mundo sabendo desse problema, nada tem sido feito. A gente continua assistindo sem poder ter uma influência e tantas ONGs gritando de quanto esses impactos têm sido causados. Por quê? Mas por que a Amazônia tem sido desmatada tanto? Da mesma ideia é a questão do agronegócio. O gado tem sido produzido lá e para o gado precisar de um pasto, eles estão desmatando tudo. E realmente, quando a gente vai olhar, a gente está perdendo uma biodiversidade incrível, enorme, porque a Amazônia ela é a maior floresta tropical do mundo. Ela não é simplesmente um bioma que está aqui dentro, ela pertence ao mundo. E a gente não consegue enxergar o papel do Brasil em preservar. O quanto o Brasil ia ganhar muito mais se preservasse do que simplesmente deixar esse povo, esses empresários destruírem sem nenhuma piedade, sabe? Se a gente pensasse no quão assim, rico seria se a gente explorasse a Amazônia com seus recursos naturais, pegando todas assim, essas plantas nativas, essas plantas exóticas, para produzir tanta coisa, seria infinitamente melhor e a gente não estaria agredindo a floresta da forma que ela tem sido agredida. Fica uma reflexão para a gente realmente começar a se questionar no nosso modo de consumo mais uma vez. A gente investigar se aquela empresa que a gente está comprando, ela está de acordo ou não com as questões ambientais, se ela está contribuindo ou não para essa destruição da floresta amazônica. E uma outra problemática também que a gente escuta muito ser falada é a questão da poluição dos oceanos pelos plásticos. Realmente é uma problemática que eu vou trazer aqui porque às vezes a gente passa batido e não vê o impacto que já tem causado.
Tem países que eles já são, assim, totalmente comprometidos, os seus mares, pela presença dos plásticos. A gente pode falar da Ilha da Páscoa, que é um exemplo, assim, de que realmente é assustadora a quantidade de plástico que tem lá. E a gente precisa pensar em como esses plásticos já têm impactado tão bem a vida marinha. De como vários mini animaizinhos vão comendo esses microplásticos que estão sendo gerados. Porque às vezes a gente pensa, mas eu vejo às vezes uma garrafa PET e quando ela vai sendo dissolvida no mar, quando ela vai sendo degradada, ela vai formando microplásticos. E aí os fitoplânctons ou plânctons vão comendo e depois os peixes que vão se alimentar deles também vão comendo. E isso vai ficando uma cadeia da alimentação que vai chegar até a gente. Então a gente precisa pensar no nosso uso de plástico, desse problemão que a gente tem causado. E será que realmente a gente precisa consumir essa quantidade de plástico? A gente já tem visto várias cidades e países andando em contramão dessa questão de reduzir o máximo do plástico possível, criando leis de proibição de plásticos de uso único. Então é muito importante a gente, como sociedade, também apoiar, reduzir e se conscientizar de que a gente não quer um oceano de plásticos, a gente quer sim ver uma vida marinha plena, abundante, sem essa presença desses plásticos que são os vilões do nosso século e das futuras gerações também. E para fechar, eu queria também trazer uma questão pouquíssimo assim falada e lembrada. Nós que vivemos aqui no Rio de Janeiro, a gente tem a experiência de ver diversos mangues super poluídos. Os mangues, eles são responsáveis e considerados como berçários de toda a vida marinha. Cerca de 70 a 80% de toda a vida marinha precisa dos mangues para terem a sua reprodução, para ser realmente o berço, o local em que os peixes vão nascer, os organismos vão nascer também. Então ele é de uma suma importância e a gente perdendo o mangue, a gente tem um grande risco de ter um desequilíbrio ecológico enorme. E a gente percebe que eles estão sendo depredados e degradados, principalmente com a expansão urbana. A gente vê aqui na Baía de Guanabara vários mangues totalmente poluídos, depredados pela poluição de lançamento de vários tipos de efluentes, de realmente esgoto, efluente industrial e que as pessoas vão poluindo a Baía de Guanabara e consequentemente matando os mangues. E a gente vai tendo assim a perda desse ecossistema, né? Nos últimos 17 anos, uma pesquisa realizada em 2017 mostrou que 20% de todo esse ecossistema foi perdido. Então, uma quantidade muito considerável. Em 17 anos, o homem já destruiu isso tudo. E a gente precisa realmente refletir como a gente pode fazer diferente, como a gente pode impactar menos. As questões que eu trouxe aqui hoje não têm uma resposta fechada. Foram mais para a gente realmente refletir, para a gente analisar e pensar. Nesse mês do meio ambiente, a gente precisa observar tudo de forma diferente, se responsabilizando por tudo aquilo que está errado no meio ambiente. Mas por quê? Porque nós somos os seres que mais impactam tudo aquilo. É inato do ser humano já chegar e causar algum impacto. Em todos os setores. Mas quando a gente olha para o meio ambiente, a gente é muito responsável. A gente tem um papel essencial em poluir e despoluir. Em cuidar, em preservar. Eles que, assim, o meio ambiente eu vejo muito como sendo eles provêm tudo pra gente. A gente não precisa pedir nada, a gente só vai lá no meio ambiente e consegue pegar. E o homem tem a mania de se sentir um ser superior, evoluído, que pode chegar e destruir tudo. Mas uma hora, isso vai chegar pra gente. A gente precisa desconstruir de que a gente não precisa pensar no meio ambiente. E esses tópicos que eu quis trazer aqui hoje são muitas vezes esquecidos, são muitas vezes negligenciados até mesmo por nós. Então fica assim a reflexão, não é para desanimar ninguém que estou fazendo esse breve comentário final, mas sim para nos estimularmos a mudarmos, a pegar e botar a roupa e falar, não, eu também sou responsável, eu quero ajudar, eu quero fazer diferente. Então fica por aí a nossa reflexão, a nossa conversa de hoje. Eu trouxe algumas curiosidades, espero que você tenha gostado. Se você gostou, se você também não gostou, deixe seu comentário aqui, a gente vai trocando uma ideia. Se você ainda não me segue, segue aqui o canal, deixe seu sininho ligado e compartilha para todo mundo, para que nesse mês a gente possa refletir e pensar e sair da caixinha para a gente conseguir ajudar efetivamente o meio ambiente. E ser sustentável!